Olá, graça e paz. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, da Igreja Evangélica Cristo Vive. Este é o programa Posso Crer no Amanhã. Nós temos um projeto para esta semana que é trazer-lhe palavra a partir do altar. Mensagens bíblicas, mensagens proféticas a partir do altar. Você sabe que quando o pregador prega a palavra de Cristo, não a palavra dos homens, a palavra de Cristo, isto gera fé na vida das pessoas. O eleito começa a crer, começa a acreditar, começa a viver a palavra. E nós temos como objetivo, nesta semana, trazer-lhe uma mensagem que encoraje você, que motive você, que faça você refletir que existe um Deus que é o galardoador dos que o buscam. Conhecendo a verdade liberta. Você vai conhecer a verdade. Vai participar agora da primeira parte dessa mensagem e eu volto no final do programa. Lembrando a todos, temos um telefone de contato, 3017 90 90, e que hoje à noite teremos reunião do Ministério de Oração, Confissão e Milagres. Bispo André, Bispa Cristiane estarão ousada e corajosamente chamando à existência coisas que não existem. Com você, o culto da Igreja Cristo Vive, o altar apostólico e profético. Desenvolva fé na visão, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Como imagina em sua alma, assim ele é. Meus amados irmãos, minha família, eleitos de Deus, predestinados em amor, aqueles que são selo do meu apostolado, são cartas escritas pelo Deus vivente. Mas eu tenho dito sobejas vezes, são meus filhinhos na fé. Meus amados, hoje vamos continuar falando sobre visão espiritual. Porque a nossa vista, os nossos olhos físicos, têm uma função. Eles veem o que está presente. Mas a visão, que é função do coração, ela tem a capacidade de ver o que não existe. Isso se chama fé. Portanto, os olhos enxergam o que é comum, mas os olhos que têm visão, eles enxergam o incomum. A visão é a capacidade de ver coisas como elas poderiam ser. Quando você tem esta capacidade, que não é dos olhos físicos, mas é dos olhos do coração, de você enxergar coisas como deveriam de ser, isto é simplesmente extraordinário. Então, amado, não permita nunca que aquilo que os seus olhos físicos veem determine o que o coração crê. Não permita. Porque Paulo ensinou a igreja a respeito disto, diz em 2 Coríntios 5, 7, diz: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Andamos por fé e não pelo que vemos. Então, nós devemos de andar por fé e não por vista. A vida espiritual é isto. Se você andar apenas por vista, pelos que os seus olhos veem, olha, isso não é vida vitoriosa. Então nós devemos andar e viver por aquilo que está no coração. Porque o que está no coração, a visão do coração, é uma visão dada por Deus. Então, amado, um dia
A Bíblia relata isto. Deus disse a Abraão algo que poderia ser visto, crido e alcançado somente por meio dos olhos com visão espiritual. Deus olhou para um homem idoso, olhou para uma mulher idosa e estéril e disse: Abraão, você vai ser pai de uma grande nação. Ele não tinha filhos, a sua esposa era estéril. Então, como é que se podia acreditar, ver algo, senão com os olhos da fé? Imagina dizer a um idoso: você vai ser pai de uma grande nação. Dizer a uma mulher estéril: você vai ter filhos incontáveis pelo mundo. Então Abraão e Sara já eram avançados em idade. Sara tinha sido durante todo o seu casamento uma mulher estéril. Mas Deus disse a Sara: Sara, eu vejo uma nação dentro de você. Você vai ter filhos. Você sabe que houve uma hora que Sara até riu. Você não pode, imagina. Eu sou uma mulher estéril, já sou uma mulher idosa, já não tenho mais o costume das mulheres, não posso, em hipótese alguma, gerar filhos dentro de mim. E começou a rir, porque achou inconcebível que isto pudesse ser uma realidade. Mas Deus disse: eu vejo dentro de você uma nação. Deus disse: olha, todo mundo está olhando e vendo a sua esterilidade, mas eu vejo uma nação de descendentes tão numerosa quanto as estrelas do céu e quanto a areia da praia. Então, você sabe que eu, como pastor, como líder da igreja, eu faço, isto é uma luta diária que eu tenho, para que a minha vida e a vida da igreja não seja conduzida apenas pelo que os meus olhos veem. Eu quero que a minha vida e a vida da igreja seja conduzida pelos olhos do coração, pela visão que Deus dá. Isto é uma luta diária. Então vamos ver no caso de Abraão e Sara, no livro de Gênesis 11, 29 e 30, ele diz: Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava-se Sarai, e a de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Pela medicina, ela estava condenada a não ter filhos, a não ser mãe. Em Gênesis 12, 1 a 3, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Bom, de ti farei uma grande nação, abençoarei. Versículo 3, os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 17, 1, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, Deus fez esta promessa. Ele tinha 75 anos, ele disse: Abraão, você vai ser pai de muita gente. Sara, você é estéril, todo mundo só está vendo a tua esterilidade, mas você vai ser mãe de uma grande nação. Então, quando chegou aos 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou Deus, o Todo-Poderoso, anda na minha presença, sê perfeito, farei uma aliança entre mim e ti, te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Então, uma mulher estéril, um homem idoso, agora com 99 anos. Amado, você sabe, quando nós temos visão de Deus,
quando nós estamos vivendo dentro da vontade de Deus, quando nós não damos oportunidade à carne que cerceia a vida, nós somos governados por fé. Deus coloca em nosso coração a fé para que ela nos governe. Vamos sempre lembrar, e espero não ser prolixo com os senhores, mas eu sempre trago a palavra e a existência, a própria construção da nossa catedral. Houve um dia que o Espírito nitidamente me disse: você vai construir uma primeira catedral. Vai ser o primeiro passo, tem mais 2 depois, mas agora é o primeiro passo. Não existia terreno, não existia nada, zero. Não tínhamos projeto, não tínhamos dinheiro, não havia nada absolutamente. Mas o Senhor disse: você vai construir, já existe uma catedral. E você sabe que eu disse com todo respeito, eu engravidei desta visão. Eu comecei a sonhar, a falar, a viver, e os olhos do meu coração conseguiam enxergar isso tudo. Pelos olhos comuns da carne, eu não tinha nem terreno, não tínhamos projeto, mas os olhos espirituais tinham uma certeza. Então é esta certeza que se chama fé. Então ouça o que Paulo ensinou os judeus convertidos ao Evangelho a entenderem esta questão de viver a fé quando se tem visão. Ele disse em Hebreus 11: ora, a fé é a certeza. Diga certeza. Mas certeza de quê? De coisas. Coisas que se esperam. É uma convicção. Portanto, isto não é coisa comum da carne, é um dom. É o Espírito que coloca uma certeza, uma convicção. Amado, olha, quem sabe se entre nós há pessoas que esta semana vão ter que ir ao médico, vão ter que fazer cirurgia, vão ter um desafio na justiça. Ouça, tenha convicção e certeza da tua vitória, ainda que os seus olhos físicos possam estar vendo uma série de impossibilidades. Uma série de impossibilidades. A fé é a certeza de coisas que se esperam. É a convicção de fatos que se não veem. Eu não posso ver com os olhos físicos, mas eu posso crer com os olhos do coração. Foi aí que eu chamei um arquiteto e disse: olha, eu queria uma igreja assim como se fosse um sino. Eu queria ter um edifício, eu queria ter isso. Então nós começamos a colocar no papel o que Deus puser em meu coração. Se Deus colocar no teu coração que você vai empreender, que você vai negociar, que você vai fabricar, que você vai comprar, que você vai vender, que você vai fazer, amado, acredite, parta para a vida prática, comece a dar os passos de fé, porque Deus faz o querer e Deus faz o realizar. Como é que eu poderia construir isso? Não tinha condições, não havia dinheiro, não havia terreno, mas eu disse: olha, Deus falou, está aqui dentro, alguma coisa que está ardendo em meu coração. Era a visão da fé. Então, as coisas da fé significam o que, apóstolo? Fé é ver o futuro no presente. Fé é ver o futuro no presente. Quando você tem fé, você pode ver coisas que espera ter. Eu estou esperando e vou ter o meu carro. Eu estou esperando e vou ter a minha casa. Eu estou esperando e vou sair do meu aluguel. Eu estou esperando e vou ter o meu casamento feliz. Você sabe, isto é ter fé. Isto é ver pela fé.
é poder esperar as coisas que não existem, é tratar coisas que não são como se já fossem. Pastor, mas isso não é hipocrisia, não é loucura? Não, não é loucura, isto é fé. Pastor, e como é que eu obtenho fé? A fé, disse Paulo aos Romanos, vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Quer dizer que quanto mais eu lhe ensinar, você vai usar mais a sua fé. Então, se nós estamos agindo apenas com os olhos físicos, o que é que nós enxergamos hoje, por exemplo, no Brasil? Desafios, problemas e crises. É o que os nossos olhos físicos veem. Vemos coisas que nos ameaçam. E eu vou lhe dizer uma coisa, esta visão dos olhos físicos às vezes é perigosa. Você sabe por quê? Porque a visão dos olhos físicos não tem esperança. Qual é a esperança quando você diz, o que será do nosso país? O que será da nossa sociedade? O que se empreenderá para tirar 13 milhões e 700 mil pessoas do desemprego? Então, quando você olha com os olhos físicos, você diz, é impossível. Então, amado, muitas pessoas vivem só pelo que veem fisicamente. E isto traz outros problemas. Se nós vivermos somente pelo que os nossos olhos físicos veem, traz muitos problemas. Olha, a pessoa fica numa ansiedade, numa depressão, numa angústia, e aí começam os problemas médicos. É a tensão alta, é a enxaqueca, são os problemas de coração, são as úlceras, são os tumores. Amado, a vida já é cheia de problemas. Nós temos que aprender a viver com os olhos do coração, a desenvolver a fé em todas as áreas da nossa vida. Então, amado, quem sabe alguém entre nós diz, mas apóstolo, eu tive perdas muito grandes, perdas afetivas, perdas de dinheiro, e a única coisa que você está vendo é a perda afetiva e a perda do dinheiro. Mas Deus coloca no coração a fé para que você veja restituição, para que você veja, em vez da vergonha, a dupla honra. Isto são os olhos da fé. Então nós precisamos viver pela visão do coração, ver com os olhos da fé, ver as coisas como deveriam de ser. E eu sei que eu estou me dirigindo insistentemente durante estes dias com esta questão da visão, porque Deus tem trazido pessoas e coloca pessoas do outro lado da internet que estão vivendo tempos difíceis. Há pessoas que desanimaram, perderam o foco da visão, talvez até pelo ambiente que estão inseridos, né? Às vezes dizem coisas de nós que são muito desencorajadoras. E às vezes nós ficamos desiludidos, desencorajados, angustiados, deprimidos, achando que Deus não vai fazer nada daquilo que Ele determinou. Então nós temos que tomar uma atitude para sair dessa situação. Às vezes é um ambiente familiar. Você sabe, onde há negatividade numa empresa, numa família, numa loja, num escritório, num ambiente profissional, num ambiente espiritual, onde há negativismo, as pessoas vivem muito desencorajadas. Por isso a importância de você aprender estas questões, aprender a clamar a Deus com as suas forças. Deus ouve, Deus atende. Você vai ver o favor de Deus na sua vida. Você tem que acreditar nisto. Então, meu amado, a visão do coração é maior do que o ambiente, às vezes, de uma família enlutada, triste, desacorçoada. A visão do coração tem a capacidade de ver além
do que é visto com os olhos físicos. Deus nos dá visão espiritual para não termos que viver pelo que vemos. Amado, eu vou lhe dizer, se é pelo que eu vejo, eu não conseguiria fazer a obra de Deus. Porque nós vivemos uma crise dentro do nosso país, não vista há mais de 40 anos, amado. Então eu não posso viver pelo que eu leio no jornal, leio nas mídias sociais, eu não posso. Eu não aceito viver pelo que eu vejo. Os olhos do meu coração conseguem ver além do que eu vejo com os olhos físicos. Então, nossos espíritos foram criados para operar a nível espiritual e não a nível da carne. Veja como é que Deus disse em Gênesis 1:26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Imagem quer dizer o quê? Nós temos a imagem de Deus. Quer dizer que nós temos o caráter moral e espiritual de Deus. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quer dizer que Deus nos dá a capacidade de operar como Ele opera. Então nós fomos criados para viver de acordo com a natureza de Deus e ao operar como Ele opera. Por isso que Paulo ensina a igreja em Hebreus 11:6, ele diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque sem fé eu me limito a ver o que o diagnóstico médico está aqui dizendo. Isto não é agradável a Deus, que eu viva pelo que os meus olhos físicos estão vendo. Ele quer que eu veja a cura, Ele quer que eu veja o milagre. Pastor, mas isto é muito difícil. Não é difícil, sabe por quê? Porque é Deus quem faz isto tudo na nossa vida. Ele opera o que lhe é agradável diante dele em nossa vida. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Ele é o galardoador dos que o buscam. Então viver pela fé é viver uma vida bem-sucedida. Desenvolva fé na visão. Olá, estamos de volta e agora encerrando o programa, deixe-me trazer a você um convite que é um desafio. Esta noite, às 19h30, haverá um grande divisor de águas em nosso ministério. A noite da oração, a noite da confissão da palavra, a noite de milagres. Venha estar conosco aqui na Rua Maricá, 320, Campinho, Zona Oeste do Rio de Janeiro, rua paralela a Cândido Benício, próximo do BRT da Pinto Teles. Esta noite será uma noite de mudanças, de transformações, através da oração da fé. Venha estar conosco. O telefone é 30 17 90 90. Ligue para nós. Nós temos bispas, conselheiras que lhe ajudarão a entender a obra do Senhor, entender o reino, entender a graça do Senhor e confortando você com a oração da fé. Muito obrigado a todos que dão suporte a este programa. Se estiver no seu coração o desejo bíblico de semear uma semente financeira no programa, pelo 30 17 90 90, uma das bispas lhe orientará. Quero agradecer a Deus pela vida do meu querido filho na fé, Rodrigo Ambrósio, Fabiana Ambrósio, proprietários do Turbomil. Turbomil é um mercado que está na Baixada Fluminense, em Vila Emília e Mesquita. E nós encorajamos as pessoas da Baixada a comprarem, fazer suas compras neste mercado, porque deste mercado sai a bênção de Deus para a nossa programação. Um abraço carinhoso a Rodrigo e a Fabiane. Obrigado pelo vosso amor, obrigado aos bispos da igreja, obrigado ao governo da igreja, nossa equipe de televisão. Em meu nome, Apóstolo Miguel Ângelo, minha amada esposa Bispo Roxana. Graça e paz, e não se esqueça, amanhã, segunda parte da mensagem. A mensagem muda a vida. Graça e paz e até amanhã.